A buzina do tropeiro soou como uma sentença de morte naquela noite de chuva. Camila encolheu-se contra a parede da senzala, uma mão instintivamente coberta sobre a barriga de 6 meses, enquanto a voz grossa do feitor Benedito ecoava pelo terreiro lamacento. 2 minutos. Ou a escravizada sai por conta própria, ou chamo o capitão do mato. A fazenda foi vendida, menina. Não há mais lugar para ti aqui. As lágrimas embaçavam sua visão, enquanto ela tentava enfiar suas poucas roupas em um pano de linho atado às pressas. O nó na garganta era físico, quase sufocante. Por favor, ela sussurrou, a voz partida. Estou grávida. Está chovendo. Não é meu problema, o homem respondeu do batente, seus olhos duros como as pedras do caminho. O novo senhor chega amanhã. Saia ou fica como presente de chegada para ele. Camila desceu os degraus da senzala, com a barriga pesando mais do que nunca, a chuva fina colando os cabelos no rosto, o coração martelando contra o peito num ritmo de desespero. Havia sido escravizada naquela pequena fazenda de Vassouras durante 3 anos, desde que a morte de seu antigo senhor a havia transformado em moeda de troca numa partilha de bens. Antes disso, vivera na fazenda Bittencourt, no coração do Vale do Paraíba, onde sua mãe Helena também havia sido escravizada por décadas. Mas isso era antes de muita coisa. Ela caminhou pelo barro sem direção durante o que pareceram horas, a barriga apontando o caminho quando seus pés já não tinham mais vontade de seguir. A chuva fria de maio de 1878 escorria pelo pescoço, encharcava o pano de linho, entorpecia as mãos. A cada passo, o peso da criança que carregava parecia duplicar. Uma vida que havia chegado sem pedir licença, gerada numa única noite de 3 anos atrás, numa noite que Camila revivia em sonhos com a mesma nitidez de dor e beleza. Foi quando a viu. Ao dobrar uma curva do caminho de terra, os portões de ferro trabalhado da fazenda Bittencourt surgiram através da chuva como uma aparição. E ali, presa à grade, molhada mas legível, uma tira de pano escrita com carvão. Precisa-se de mucama para serviços da casa grande. Quarto e alimentação inclusos. Camila parou. O coração disparou de uma forma que não tinha nada a ver com o cansaço. Seus joelhos quase cederam quando, ao tocar o sino do portão com dedos trêmulos, a porta se abriu e ela viu do outro lado da grade o homem sentado na cadeira de rodas de madeira. Seus cabelos negros estavam mais compridos do que ela lembrava. Uma barba fechada cobria o maxilar que havia habitado seus sonhos por tanto tempo. Mas eram os olhos. Aqueles olhos cor de âmbar que o sol da tarde sempre transformava em mel derramado, que a fizeram prender a respiração até sentir tonteira. E o olhar que ele lançou de volta mudaria tudo o que viria a seguir. Antes de continuar essa história, preciso te pedir algo. Se essa narração tocou algo em você, inscreva-se agora mesmo neste canal. Aqui damos vida às memórias e vozes que nunca tiveram espaço, mas que carregam a sabedoria de gerações inteiras. Cada história que contamos é um ato de memória, de resistência, de amor pela verdade. Inscreva-se, ative o sino e venha com a gente nessa jornada. Camila havia trabalhado na fazenda Bittencourt dos seus 8 aos 16 anos, tempo suficiente para aprender cada canto da casa grande, cada capricho do falecido coronel Victor Bittencourt, cada sombra que habitava aquele casarão imponente de pedra e cal no coração do Vale do Paraíba. Havia sido escolhida cedo por Rosa, a ama de chaves que governava os serviços domésticos, com pulso firme e coração justo, para aprender a lavar a louça fina, a engomar as roupas de linho, a servir à mesa sem fazer barulho. Era considerada, entre as escravizadas da Casa Grande, uma das mais habilidosas e das mais bonitas, o que significava ao mesmo tempo privilégio e perigo. Lorenzo Augusto Bittencourt tinha 20 anos quando Camila foi vendida. Ela tinha 16. Nunca haviam trocado mais do que olhares furtivos pelos corredores da Casa Grande. Aquela contenção obrigatória entre o filho do senhor e a escravizada que existia como lei não escrita, mas absolutamente inabalável. Mas a festa de Santana na fazenda dos Lacerda, 3 anos depois, em julho de 1875, havia sido diferente.
Camila fora cedida como serviço para a noite e Lorenzo chegara sozinho, sem os amigos habituais, com um copo de vinho na mão e um olhar de quem carregava o mundo nos ombros. No jardim de arbustos aparados longe dos olhos do coronel Victor, algo havia acontecido que nenhum dos dois conseguia nomear sem que o peito doesse. Ele a havia chamado apenas pelo nome, não mucama, não menina, não você, Camila, como se fosse um ser humano inteiro. E então, no escuro perfumado daquele jardim, enquanto as notas de um violino chegavam abafadas pela distância, ele havia se inclinado e a beijado com uma suavidade que contradisse tudo o que ela havia aprendido sobre o que os homens da Casa Grande queriam das escravizadas. Havia sido um beijo de reconhecimento, como se duas almas que andaram muito tempo em círculos diferentes finalmente encontrassem o ponto de encontro. Aquela única noite no Jardim dos Lacerda havia durado horas que pareciam ter sido roubadas de outro tempo. Conversaram. Não da forma que um senhor fala com uma escravizada, com a distância hierárquica embutida em cada sílaba. Conversaram como dois seres que descobrem que o outro existe de verdade, com pensamentos que surpreendem, com risos que chegam antes de serem calculados, com silêncios que não precisam de desculpa. Camila havia falado sobre os livros que havia aprendido a ler às escondidas, sobre os pássaros que identificava pelo canto antes de avistá-los, sobre o cheiro do café recém-torrado que para ela tinha sempre um sabor de manhãs possíveis. Lorenzo havia falado sobre a solidão de ser herdeiro de algo que não havia escolhido, sobre o pai que controlava até a hora de dormir, sobre o desejo de um dia ser apenas um homem sem sobrenome. Quando finalmente haviam se separado, no madrugada que já anunciava o dia novo, Camila havia guardado o lenço dele que caíra da manga sem que ele percebesse. Um talismã. Uma prova de que aquilo havia acontecido de verdade. Uma semana depois, Lorenzo foi encontrado inconsciente no caminho entre a fazenda e a cidade. Seu cavalo havia se assustado com algo, jogando-o contra as pedras da estrada. Quando recuperou a consciência, já não conseguia mover as pernas. E quando Camila tentou descobrir o que havia acontecido, o coronel Victor Bittencourt a havia olhado com aqueles olhos gelados e dito que ela seria vendida imediatamente se ousasse aparecer de novo perto do filho. Foi assim que ela havia chegado à fazenda de Vassouras, com 16 anos, grávida de 2 meses, sem nenhuma esperança, e guardando dentro do peito um segredo que agora, 3 anos depois, caminhava ao seu lado com 6 meses de vida própria. Mas o que ela não sabia era que o caminho até aquele portão de ferro naquela noite de chuva não havia sido apenas acidente do destino. Havia forças mais antigas agindo, segredos enterrados décadas atrás, papéis registrados em cartório que ninguém esperava que sobrevivessem e uma verdade que o coronel Victor Bittencourt havia levado para o túmulo, acreditando estar segura. Essa decisão teria consequências que Camila só descobriria dias depois e que mudariam não apenas a sua vida, mas a de todos que habitavam aquela fazenda. Rosa reconheceu Camila antes que ela dissesse uma palavra. A mulher mais velha, cujas mechas brancas nos cabelos e as rugas ao redor dos olhos haviam multiplicado nos últimos anos, abriu o portão com uma expressão que misturava surpresa e algo que, numa outra circunstância, Camila teria chamado de alívio. "Meu Deus, menina, como você está aqui?" Não tinha para onde ir, Camila respondeu simplesmente, sem força para explicações longas. Rosa a examinou da cabeça aos pés, detendo o olhar por um momento na barriga proeminente, e então abriu o portão mais de par em par. "Entra", disse a mais velha. "Você está encharcada. Vem perto do fogo." A casa grande da fazenda Bittencourt não havia mudado tanto quanto Camila esperava. As mesmas paredes caiadas de branco, os mesmos corredores largos de tábua corrida, o mesmo cheiro de cera de carnaúba misturado com café fresco que descia das secadeiras. Os mesmos retratos enfileirados no corredor principal. Rostos sérios de gerações de Bittencourt, olhando com aquela expressão de propriedade que os retratistas coloniais pareciam ser ensinados a capturar. Camila havia passado anos aprendendo a não olhar para esses retratos com demorada atenção, porque olhar com demora era coisa de gente livre, e ela havia aprendido cedo que os gestos da liberdade
também podiam ser punidos. Mas havia um silêncio diferente no casarão agora. Um silêncio que não era de descanso, mas de luto. Um silêncio que não era de descanso, mas de luto. O coronel Victor Bittencourt havia morrido 3 meses antes. Rosa explicou em voz baixa, enquanto envolvia Camila numa toalha grossa perto da lareira da cozinha. O Sr. Lorenzo cuida da fazenda agora, mas desde o acidente, desde que ficou assim, ele não é mais o mesmo. A voz de Rosa carregou uma dor velha. Antes do acidente era diferente. Mais leve, mais vivo. Agora fica trancado no escritório, manda as ordens por bilhete, não deixa ninguém chegar perto. O som de rodas sobre o assoalho de madeira chegou antes dele. Camila endureceu a coluna, preparando-se para o que viria. Lorenzo Augusto Bittencourt entrou pela porta lateral do salão com a cadeira de rodas que ela havia vislumbrado lá fora, seus ombros mais largos do que ela recordava, suas mãos grandes repousando sobre as rodas, com uma familiaridade que indicava anos de prática. Então, sua voz grave preencheu a cozinha, como o trovão preenche o vale antes da chuva. Você é a que pediu a vaga. Camila sentiu seus joelhos fraquejarem. Ali estava ele, o homem que havia beijado no jardim dos Lacerda, o homem que havia gerado, sem saber, a vida que ela carregava no ventre. O homem por cujo sumiço ela havia chorado noites inteiras na senzala de Vassouras. Sim, senhor, ela respondeu, mantendo a voz firme, apesar do turbilhão que agitava tudo dentro dela. Meu nome é Camila. Trabalhei aqui anos atrás, na época do coronel Victor. Lorenzo a estudou de cima a baixo, seus olhos de âmbar parando por um instante na barriga antes de subirem de volta ao rosto dela. Algo faiscou naquele olhar. Um lampejo rápido demais para ser nomeado, antes de ser coberto pela dureza habitual. Rosa, disse ele finalmente, mostre o quarto a ela. Se ainda quiser trabalhar, começa amanhã às 5. Sem esperar resposta, manobrou a cadeira e desapareceu pelo corredor, deixando apenas o eco das rodas sobre a madeira e o perfume de tabaco e cedro que havia ficado impresso na memória de Camila como uma cicatriz perfumada. Quando finalmente ficou sozinha no pequeno quarto dos fundos que Rosa havia preparado, Camila deixou as lágrimas escorrendo livremente. Sentou-se na cama estreita, uma mão acariciando a barriga, enquanto a outra segurava a única coisa que havia guardado de todos os anos anteriores. Um pequeno lenço de linho com as iniciais LB, bordadas no canto, esquecido numa cadeira do jardim na noite da festa dos Lacerda, e que ela nunca havia conseguido se forçar a descartar. O que o destino quer com a gente, pequena? Ela sussurrou para a barriga. O bebê respondeu com um chute suave, como se também sentisse o peso imenso daquele reencontro. Os primeiros dias na fazenda Bittencourt foram uma dança de cuidados e evitações. Camila aprendeu rapidamente o ritmo novo da casa. Café às 5 na varanda para o Sr. Lorenzo, remédios para as dores nas costas às 2 da tarde, banho assistido às 4 quando os músculos das pernas protestavam com espasmos. O senhor era metódico e frio, tratando Camila com uma indiferença deliberada, que paradoxalmente exigia um esforço visível para ser mantida. Ela percebia isso nos momentos em que ele achava que não estava sendo observado, aquela fração de segundo antes de montar a expressão neutra, quando algo mais velho e mais dolorido passava pelos olhos de âmbar como nuvem de tempestade. Os outros escravizados da Casa Grande notaram a tensão entre a nova mucama e o senhor sem conseguir nomeá-la. Havia algo ali que não se parecia com os perigos habituais que uma escravizada grávida devia temer de um senhor. Parecia, estranhamente, com medo mútuo. Camila tratava Lorenzo com uma formalidade cuidadosa que ia além do protocolo, e ele a evitava com uma determinação que só os obsessivos conseguem manter. Mas o que ela não sabia era que todas as noites o jovem herdeiro ficava acordado na cadeira de rodas diante da janela do escritório, com um copo de cachaça intocado na mão e uma foto dobrada no bolso, uma foto tirada na festa dos Lacerda 3 anos antes, onde uma escravizada de olhos brilhantes sorria ao lado de um homem que ainda podia dançar. Algo mudou naquele dia em que ela foi organizar os livros do escritório. Era uma tarde abafada de agosto, com o cheiro de terra molhada subindo do cafezal
e as andorinhas cortando o céu cinzento lá fora. Camila estava no topo da escada de mão, alcançando os volumes mais altos da estante, quando ouviu o som das rodas sobre a tábua corrida. O que pensa que está fazendo? A voz de Lorenzo cortou o silêncio como um facão. Organizando os livros com todo respeito, senhor. Ela respondeu sem descer, tentando manter o equilíbrio. Mandei Rosa pedir isso. Desce daí imediatamente. Havia uma urgência no tom que ela não esperava. Não quero uma escravizada grávida arriscando o filho em escadas dentro da minha casa. Estou bem, senhor, mas antes que pudesse completar a frase, seu pé escorregou numa tábua da escada. O mundo girou em câmera lenta. Camila sentiu o vazio abrir sob ela, ouviu o grito que escapou da garganta de Lorenzo, e então caiu. Não no chão como esperava. Caiu nos braços dele. O impacto fez a cadeira deslizar alguns centímetros para trás com um rangido. Os braços de Lorenzo a envolveram com uma força que contradisse completamente a imagem de fragilidade que a cadeira poderia sugerir. Por um momento, que durou muito mais do que um momento, ficaram assim, imóveis. Seus corações disparados em ritmos incompatíveis, suas respirações misturadas num único ar quente de agosto. O cheiro de cedro e tabaco. O calor do peito largo, a textura da camisa de linho sob seus dedos, que haviam agarrado sem pedir licença. Você está bem? A voz dele chegou próxima ao ouvido dela, rouca de um susto que ainda não havia sido digerido. Camila não conseguia responder. O bebê. Lorenzo moveu uma das mãos para a barriga, com um cuidado que a surpreendeu. Está sentindo alguma coisa? Como em resposta, o bebê chutou exatamente onde a palma dele repousava. Os olhos de âmbar se arregalaram, encontrando os dela com uma intensidade que a deixou sem fôlego. Ela chutou. Ele sussurrou, maravilhado como criança diante de algo que não esperava encontrar. Ela. Camila corrigiu suavemente. A voz apenas um fio. É uma menina. O momento entre eles se estendeu como mel derramado, espesso e impossível de conter. Lorenzo não retirou a mão. Camila percebeu que era a primeira vez que via nele qualquer emoção genuína desde que havia chegado. Nunca mais faça isso, ele disse finalmente, a voz mais baixa que o normal. Se precisar alcançar algo alto, me diz. A quem? Ela não conseguiu conter a pergunta. A você, senhor. Um sorriso amargo brincou nos lábios dele. Não sou completamente inútil, sabia? Para provar o ponto, ele a ajudou a sentar no sofá com uma facilidade que dizia muito sobre a força que habitava aquele torso imóvel da cintura para baixo. Lorenzo, ela sussurrou o nome, sem o senhor depois, sem a proteção da formalidade. Não, ele interrompeu, mas sem afastar as mãos que examinavam seus tornozelos em busca de torções. Não diga meu nome assim. Como? Como naquela noite. Seus olhos encontraram os dela escuros de emoção represada. Como se ainda fôssemos aqueles dois no jardim dos Lacerda. Mas somos, Camila cobriu a mão dele com a sua, apenas diferentes do que éramos. Lorenzo fechou os olhos como se as palavras tivessem peso físico. Você não entende, disse. Não posso. A cadeira, o que sou agora. Quem decide o que você é agora? Ela desafiou, apertando a mão. Acha que essa cadeira te faz menos homem? Os olhos se abriram, faiscando. Não é sobre a cadeira, é sobre o que esta vida fez de mim. Então me mostre. Camila se inclinou, o rosto a centímetros do dele. Mostre quem você se tornou. O ar entre eles ficou carregado de algo impossível de nomear. Lorenzo ergueu uma mão e seus dedos traçaram o contorno do rosto dela com uma suavidade que contradisse a tensão no maxilar. Você não sabe o que está pedindo, ele murmurou. Sei exatamente, ela respondeu, cobrindo a mão no próprio rosto. Estou pedindo uma chance. Um trovão explodiu lá fora, sacudindo as janelas da casa grande. A chuva começou a cair com força, criando uma cortina de água que isolou o escritório do resto do mundo. Uma chance, Lorenzo repetiu, a voz apenas um sussurro. E se eu te machucar? Você nunca me machucou, Camila respondeu. Algo sombrio passou pelo rosto dele. Não diretamente, mas aquela noite o que aconteceu depois. Antes que pudesse terminar, um relâmpago iluminou o escritório
e as velas se apagaram todas de uma vez, mergulhando tudo na penumbra da tempestade. No escuro, suas respirações pareciam mais altas, mais íntimas. Camila podia sentir o calor emanando dele, tão próximo. O bebê chutou novamente, como se sentisse a intensidade do momento. Deveria ir verificar o gerador, Lorenzo disse, mas não fez menção de se afastar. Deveria, Camila concordou, seus dedos encontrando o caminho até a nuca dele quase por vontade própria. Camila, ele sussurrou o nome dela como uma prece. Por que não podemos tentar ser felizes? Anos de dor, de separação forçada, de segredos dançavam nas sombras ao redor deles. Um novo relâmpago iluminou tudo por um instante, tempo suficiente para Camila ver nos olhos de Âmbar o mesmo desejo, a mesma saudade que a havia consumido por 3 anos. Quando a escuridão voltou, sentiu os dedos dele deslizarem para a nuca dela, hesitantes, mas determinados. Algumas histórias, ele disse por fim, a voz rouca de emoção contida, são bonitas demais para serem reescritas. E eu não sou mais o homem que você merece. O bebê chutou forte, como se protestasse contra as palavras. Camila pegou a mão de Lorenzo e a colocou sobre a barriga, deixando-o sentir os movimentos. Vê, ela sussurrou. Até ela sabe que está errado. Na penumbra da tempestade, envoltos pelo cheiro de chuva e café torrado que entrava pela janela, algo começou a mudar entre eles. Não era apenas o passado ressurgindo. Era algo novo, nascendo das cinzas de quem haviam sido, ganhando forma e peso e respiração própria. Naquele momento, prezado ouvinte, convido você a apertar o botão de inscrição se ainda não o fez. Histórias como essa de Camila e Lorenzo existem aos milhares, enterradas nos arquivos amarelados do Brasil escravocrata, apagadas propositalmente por aqueles que preferiram que o mundo não soubesse o que acontecia dentro das casas grandes. Venha com a gente, inscreva-se, compartilhe e ajude a manter viva a memória de quem nunca teve voz. O jantar naquela noite foi servido à luz das poucas velas que Rosa encontrou nos fundos da despensa. O gerador havia falhado completamente, deixando a casa grande mergulhada numa atmosfera que parecia tirada de outro século. Rosa havia preparado uma sopa antes de se recolher, deixando Camila e Lorenzo sozinhos na sala de jantar, onde os retratos dos Bittencourt mais velhos olhavam das paredes com expressões graves. Senta-se comigo, Lorenzo falou com suavidade, indicando a cadeira ao seu lado. Não era pedido comum. As escravizadas comiam na cozinha. Nada sobre nós nunca foi comum. Ele disse antes que ela pudesse hesitar. Ela se sentou. À luz das velas, as sombras dançavam sobre o rosto dele, suavizando as linhas duras que os anos de dor haviam cavado, devolvendo por um momento o rapaz do jardim dos Lacerda. O aroma de cera derretida misturava-se ao cheiro de café frio e madeira antiga que habitava todos os cômodos da casa grande naquela hora da noite. E havia algo nessa mistura que tornava o momento mais pesado de significado do que qualquer palavra poderia suportar. Camila observou as mãos dele sobre a mesa. As mesmas mãos que haviam aprendido a girar rodas de cadeira com a naturalidade de quem nunca conheceu outra forma, mas que ainda guardavam na palma aquela suavidade de quem havia tocado o contorno do seu rosto naquela madrugada distante. Às vezes, ela se perguntava o quanto daquele homem havia sobrado depois de tudo. E às vezes, em momentos exatamente como aquele, percebia que a resposta era tudo. Tudo que importava havia sobrado intacto, apenas mais fundo, mais real, mais destilado pela dor em algo que açúcar e leveza nunca poderiam ter produzido. Sobre hoje, ele começou, dedos brincando com a colher. Não precisa dizer nada, ela interrompeu. Entendo que não pode. Não entende. Lorenzo virou-se para encará-la, os olhos brilhando na penumbra. Desde que você chegou nessa porta, encharcada e grávida, não faço a menor ideia do que quero ou não quero. Um trovão distante ecoou como um suspiro do céu. Camila sentiu o bebê se mexer. Ela está agitada hoje, murmurou, uma mão sobre a barriga. Lorenzo observou o movimento, uma máscara de emoções conflitantes no rosto. Posso? Ela assentiu, guiando a mão dele até onde o bebê chutava.
É incrível, ele sussurrou maravilhado. Ela é forte como a mãe. Camila respondeu sem pensar, e os olhos dele encontraram os dela com uma intensidade que a deixou sem ar. Por que nunca me procurou? A pergunta escapou antes que pudesse contê-la. Depois da festa, você simplesmente desapareceu. Lorenzo retirou a mão abruptamente. O acidente. A voz ficou plana. Uma semana depois da festa dos Lacerda. Então ele riu, sem humor. Bem, pode ver o resultado. Como aconteceu? Ela se inclinou, capturando a mão dele novamente. Tudo sobre você importa para mim. Sempre importou. Por que se importar com um homem preso numa cadeira? Você não está preso. Camila tocou o rosto dele com suavidade. Está diferente. Como todos mudamos. Um relâmpago iluminou a sala, revelando o turbilhão nos olhos de âmbar. Lorenzo entrelaçou os dedos nos dela. Era meu aniversário. Ele começou, a voz baixa. Estava bebendo demais, tentando esquecer. O quê? Você. A palavra saiu como uma confissão dolorosa. Aquele beijo no jardim dos Lacerda mudou algo em mim. Pela primeira vez, senti que poderia ser mais do que o herdeiro dos Bittencourt. Ser apenas eu mesmo. E então meu pai descobriu. Camila prendeu a respiração. Descobriu o quê? Lorenzo fechou os olhos. Que eu estava me apaixonando por uma escravizada. Que na noite da festa eu havia pedido ao feitor da fazenda dos Lacerda para saber o seu nome. O que havia acontecido com você? Meu pai me chamou naquela mesma noite. Disse que iria me ensinar a diferença entre distração e loucura. Na manhã seguinte, fui ao estábulo para ir te procurar em Vassouras. O resto foi o acidente, Camila completou, a voz muito baixa. Lorenzo abriu os olhos e neles havia uma dor tão velha que a fez doer. Sim, e quando acordei sem conseguir mover as pernas, meu pai estava ao lado da cama me dizendo que você havia sido vendida para longe. Que era melhor assim, que uma paixão por uma escravizada só poderia me destruir. As palavras atingiram Camila como facadas. Lorenzo. Ela levantou-se, movendo-se para ficar diante dele. É amor. A palavra pairou entre eles como uma chama num vento muito quieto. Amor? Ele repetiu, a voz tremendo. Não pode me amar. Não assim. Por quê? Porque estou numa cadeira? Porque sou seu senhor? Porque não mereço? Ele explodiu, as mãos agarrando os braços da cadeira. Não mereço. Não depois do que aconteceu. Não depois de tudo que você sofreu. Camila o silenciou da única maneira que sabia que funcionaria. Inclinou-se e capturou os lábios dele num beijo. Por um momento, Lorenzo ficou imóvel. Chocado. Então, como uma represa que se parte depois de uma estação inteira de chuvas, ele correspondeu. Suas mãos subiram para o rosto dela, puxando-a para mais perto, aprofundando o beijo com 3 anos de desejo e perda e saudade represados dentro de um único gesto. Era diferente do beijo do jardim dos Lacerda. Aquele havia sido suave, cheio de hesitação e promessas. Este era devastador, desesperado, carregado de dor e de algo mais profundo. Uma conexão que nem o tempo, nem a distância, nem a violência das circunstâncias haviam conseguido romper. Quando finalmente se separaram, ofegantes, Camila percebeu que chorava. Lorenzo enxugou as lágrimas com os polegares, o toque gentil contradizendo a intensidade do momento. Por que você faz isso comigo? Ele perguntou, a voz rouca. Por que torna tão impossível resistir? Porque não precisamos resistir, ela respondeu, apoiando a testa na dele. Algumas histórias merecem um segundo capítulo. O bebê chutou, forte, fazendo ambos rirem ao mesmo tempo, com aquele riso que não tem outro nome senão alívio. Lorenzo deslizou uma mão para a barriga dela, o toque reverente como o de quem toca algo sagrado. Ela é, ele começou, e então parou. Os olhos se arregalaram devagar, como quem chega a uma conclusão que o mundo gira um instante antes de confirmar. Camila, quando exatamente você engravidou? O ar pareceu congelar entre eles. Camila se afastou levemente, o coração martelando. 6 meses atrás, ela sussurrou, vendo a compreensão acender nos olhos de âmbar. Mas isso significa... Lorenzo empalideceu, as mãos tremendo. O pai.
Antes de completar a frase, um trovão monumental sacudiu a casa grande e todas as velas se apagaram de uma vez, mergulhando a sala no breu absoluto. No escuro completo, apenas suas respirações podiam ser ouvidas junto com a chuva batendo nas janelas. E entre eles, uma verdade enorme começava a emergir. É minha filha. A voz de Lorenzo saiu rouca, quase inaudível. A bebê. É minha filha. Camila sentiu lágrimas quentes no rosto no escuro. Lembra da última noite depois da festa dos Lacerda? O hotel na cidade. Lorenzo respondeu, a voz tremendo. Você me disse que era a primeira vez. E foi, ela confirmou, encontrando a mão dele no escuro e guiando-a de volta para a barriga. Foi a única vez. A única noite. O bebê chutou contra a palma de Lorenzo, como se confirmasse o que as palavras mal conseguiam conter. Um soluço escapou dele, um som partido que rasgou o coração de Camila. Por que não me contou antes? Por que esperou tanto tempo? Como poderia? Camila respondeu suavemente, sua voz apenas um fio no escuro. Uma semana depois, você estava no hospital da cidade. Quando tentei saber onde estava, o coronel Victor me mandou embora. Disse que você estava noivo, que aquela noite havia sido apenas um capricho, que se eu aparecesse de novo, me venderia para o sul, para as minas de ouro de Minas. Um palavrão baixo escapou de Lorenzo no escuro. Nunca estive noivo. Nunca, ele disse entre dentes. Era mais uma das mentiras dele para me controlar. A luz voltou quando Rosa apareceu com um castiçal, encontrando os dois com os rostos marcados por lágrimas, os olhos brilhantes de emoção contida. A mais velha pousou o castiçal sobre a mesa sem dizer uma palavra e saiu com a dignidade de quem entende quando não é preciso estar. Meu Deus, Lorenzo sussurrou, observando Camila como se a visse pela primeira vez em 3 anos. Você carregou tudo isso sozinha. Ela assentiu, sem fala. Ele moveu a cadeira para mais perto, as mãos tremendo ao tocar o rosto dela. Me perdoa, ele pediu, a voz partida, por não ter te procurado melhor, por ter acreditado que você havia sumido porque não importou. Você importou tudo. Camila cobriu as mãos dele com as suas. Aquela noite mudou minha vida de todas as formas possíveis. Lorenzo a puxou para mais perto, até que ela estava praticamente em seu colo. Seus dedos traçaram o contorno da barriga com reverência. Nossa filha, ele murmurou. Todo esse tempo ela era nossa. Ela chuta mais forte quando ouve sua voz. Camila revelou sorrindo através das lágrimas. Como se soubesse. Então, aconteceu algo que ninguém esperava. Na manhã seguinte, antes mesmo que os galos da fazenda tivessem cumprido seu dever, o sino do portão soou 3 vezes, o sinal de visita. Rosa foi receber com o rosto fechado da pessoa que não gosta de surpresas antes do café. Voltou com uma expressão que Camila não soube ler. Uma senhora pede para ver o senhor, disse Rosa com cuidado. Diz que é urgente. Diz que se chama Helena. Camila congelou. O vaso de flores que havia começado a arrumar escorregou de suas mãos trêmulas, a água espalhando-se pelo assoalho de tábua. Sua mãe, a mulher que não via há 6 anos, desde que havia sido vendida para vassouras. A mulher que guardava a outra metade de uma verdade que nenhuma delas havia conseguido dizer em voz alta. Lorenzo notou imediatamente a mudança em Camila. O que houve? É minha mãe. Ela sussurrou. Está aqui. Antes que pudessem decidir como agir, Helena entrou na sala de estar apoiada em Rosa. O tempo havia cobrado o que lhe era devido, os cabelos completamente brancos, as costas ligeiramente curvadas, as mãos marcadas por décadas de trabalho. Mas os olhos eram os mesmos, aqueles olhos que Camila havia procurado em sonhos durante anos. Camila, a voz falhou. O que você está fazendo aqui, minha filha? Camila avançou um passo, instintivamente protegendo a barriga. Posso explicar, mãe. Mas Helena havia notado Lorenzo. Toda a cor deixou o rosto da mais velha ao reconhecê-lo. Idêntico ao pai, ela disse, a voz apenas um fio. Idêntico ao coronel Victor quando era jovem. Sim, Lorenzo respondeu, movendo a cadeira para ficar ao lado de Camila. O coronel Victor morreu há 3 meses. Eu sei, Helena disse subitamente, e sua voz tinha uma qualidade diferente agora, uma resolução de quem decidiu algo difícil depois de muito tempo.
Vim por causa disso. Vim porque ele me mandou uma carta antes de morrer. O silêncio que se instalou na sala tinha peso de coisa antiga. Helena abriu a bolsa de pano com mãos trêmulas e retirou 2 envelopes, um novo e um amarelado pelo tempo. Este, ela disse, entregando o mais novo a Lorenzo, é a confissão de seu pai, escrita 1 mês antes de morrer. O jovem herdeiro pegou o envelope com uma cautela que revelava que havia aprendido a temer as palavras do pai, mesmo depois de morto. O jovem herdeiro leu a carta em silêncio. Camila o observava. Podia ver a transformação acontecer no rosto dele, linha por linha, parágrafo por parágrafo. A palidez chegou primeiro, depois a tensão nos maxilares, depois algo que era raiva pura e muda. Aquela raiva que não encontra palavras porque as palavras não foram feitas para conter coisas tão grandes. Agora viemos ao centro de tudo, ao momento em que cada detalhe pesava o dobro, em que o ar parecia mais espesso, em que os segundos se estiravam como borracha antes de partir. Lorenzo Augusto Bittencourt baixou o papel devagar. Suas mãos, tão firmes nas rodas da cadeira em qualquer outra ocasião, tremiam. O acidente, ele disse finalmente, a voz absolutamente plana. Não foi acidente. A palavra pousou na sala como uma pedra jogada num lago completamente quieto. As ondas que ela gerou chegaram a todos os cantos. Não foi acidente, ele repetiu, mais devagar ainda, saboreando o horror de cada sílaba. O feitor Anacleto. Meu pai o pagou para assustar meu cavalo naquela manhã. Helena fechou os olhos. Só queria te deter, disse a mais velha, a voz muito baixa. Te fazer parar de procurar a menina. Ele não pretendia que você caísse daquela forma, que se machucasse assim. Mas aconteceu. E depois, em vez de confessar, ele usou o acidente como prova para você de que a paixão por uma escravizada só poderia te destruir. Seu pai era um homem capaz de muitas coisas, em nome do que chamava de honra da família. Lorenzo não disse uma palavra por um longo momento. Suas mãos apertavam o papel com uma força que a amassava lentamente. Camila ajoelhou-se ao lado da cadeira, segurando o rosto dele entre as palmas. Lorenzo, olha para mim. Isso não muda o que somos. Ele fechou os olhos, e quando os abriu, tinham aquela qualidade de quem atravessou algo e chegou do outro lado. O que mais a carta diz? Perguntou, a voz controlada de um esforço visível. Helena respirou fundo e entregou o envelope amarelado. Este, disse ela com todo respeito, senhor, é o que realmente precisam ver. Camila abriu com dedos que mal obedeciam. Eram papéis oficiais, velhos, mas legíveis. A assinatura do barão Henrique Bittencourt no rodapé, avô de Lorenzo, morto há 12 anos. Carta de alforria. Camila mal conseguia ler as palavras. Passada em favor de Helena, parda, escravizada desta fazenda, e de toda a descendência sua já nascida ou por nascer, em reconhecimento de 20 anos de serviço fiel. Registrada em cartório na cidade de Bananal, em 13 de setembro de 1856. O mundo parou. Lorenzo se inclinou sobre o papel. Quando você nasceu? Ele perguntou, a voz diferente agora, muito diferente. Em janeiro de 58, Helena respondeu, os olhos brilhando de lágrimas contidas. O barão Henrique era um homem diferente do filho. Ele me libertou porque eu havia servido a família com honra. Libertou também qualquer filho que eu tivesse. O coronel Victor encontrou essa carta depois da morte do pai. A destruiu, acreditando que resolveria tudo. Mas Helena colocou a mão sobre o envelope amarelado. Não sabia que eu havia feito uma cópia e registrado no cartório da cidade vizinha, em Areias, 2 meses antes. Aqui está o certificado do registro, assinado pelo tabelião, com força de lei. Com todo respeito, senhor, disse Rosa da entrada, que havia se aproximado sem que ninguém percebesse, esse papel diz que a Camila nunca deveria ter sido vendida, nunca deveria ter sido tratada como escravizada. Isso diz que tudo o que aconteceu a ela foi crime. O tabelião pode confirmar. O juiz pode confirmar. A lei pode confirmar. O silêncio que se seguiu durou tempo suficiente para que o café na bandeja de Rosa esfriasse completamente. Camila, desde o dia em que havia nascido, era uma mulher livre.
Havia vivido 20 anos escravizada ilegalmente. Cada madrugada no cafezal, cada punição, cada venda, cada noite na senzala de vassouras, tudo havia acontecido contra uma mulher que a lei, em algum cartório esquecido de Areias, reconhecia como livre. Algo mudou naquele dia de uma forma que as palavras lutam para descrever. Era como se o ar da sala da Casa Grande tivesse mudado de composição. Camila ficou em pé por um momento sem conseguir se mover, sentindo o peso de 20 anos de vida escravizada dissipar-se camada por camada como névoa ao sol, deixando em seu lugar algo que não tinha nome, mas que doía e aliviava ao mesmo tempo. Eu era livre, ela sussurrou. Eu sempre fui livre. E eles me mantiveram assim mesmo assim. Lorenzo ficou completamente imóvel por um longo momento. Então, lentamente, como um homem que decide carregar algo muito pesado, porque é a coisa certa a fazer, ele olhou para Camila com os olhos de âmbar mais abertos do que ela havia visto desde a noite dos Lacerda. Me perdoa, ele disse em voz muito baixa, mas com uma firmeza que não deixava dúvida de que cada palavra vinha do fundo. Me perdoa pelo que meu pai fez. Me perdoa pelo acidente que me afastou de você. Me perdoa por cada dia que você viveu sem a liberdade que era sua de direito. Camila sentiu as lágrimas escorrendo livremente pelo rosto. Anos de contenção e sobrevivência finalmente se dissolvendo numa corrente que ela não tentou mais deter. Não é sua culpa, ela disse, mas Lorenzo balançou a cabeça, sua expressão inabalável. A fazenda é minha agora, a responsabilidade é minha agora. O que minha família fez com a sua, com você, começa a ser reparado hoje. Ele estendeu a mão. Se você quiser, se ainda puder me olhar sem ver o nome do meu pai estampado na face. Camila pegou a mão dele. Largo, com as palmas calejadas pelas rodas da cadeira, quente como o sol do Vale do Paraíba. Eu vejo você, ela disse. Você nunca foi o Coronel Victor. Você nunca foi essa fazenda. Você é o homem que disse meu nome como se fosse uma pessoa inteira, numa noite de festa, quando ninguém mais fazia isso. Com todo respeito, senhor, disse Rosa da porta, com os olhos marejados e um sorriso contido. Acho que essa conversa já dispensou os formalismos faz um bom tempo. Os meses que se seguiram foram de uma transformação que a fazenda inteira sentiu no ar. Lorenzo assinou os papéis de emancipação das 12 escravizadas e escravizados que ainda trabalhavam nas dependências da Casa Grande, oferecendo contratos de trabalho remunerado para os que quisessem ficar. Alguns ficaram. Outros partiram com as suas alforrias dobradas dentro do peito, como quem guarda um tesouro que nunca soube que tinha. Rosa ficou, claro. Rosa sempre havia sido o coração daquela casa, muito antes de qualquer outro a chamar de lar. Camila passou os últimos meses da gravidez aprendendo o que era ocupar espaço num mundo sem correntes. Era estranho e assustador, e belo ao mesmo tempo. Lorenzo estava presente em cada detalhe da preparação, mandando buscar da cidade um médico que entendia de partos, supervisionando pessoalmente a preparação do quarto da criança, lendo em voz alta para a barriga de Camila todas as noites à luz do candeeiro, enquanto ela ria daquela seriedade toda direcionada a alguém que ainda não havia chegado. O trabalho de parto começou numa tarde de novembro, com o céu do Vale do Paraíba pintado em rosa e dourado, como se a natureza quisesse marcar o momento. Lorenzo não saiu do corredor em frente ao quarto durante as 12 horas que se seguiram, recusando-se a afastar a cadeira por mais de alguns passos, ignorando as tentativas de Rosa de mandá-lo descansar. Quando o primeiro choro de Vitória ecoou pelo casarão, ele chorou também, as lágrimas escorrendo livremente e sem vergonha, pelo rosto de um homem que havia passado 3 anos convencendo a si mesmo de que não tinha mais direito de querer nada. Ela é perfeita, ele sussurrou quando Rosa colocou a menina nos seus braços pela primeira vez. Perfeita como a mãe. Vitória era uma visão de força desde o primeiro instante, cabelos escuros como os de Lorenzo, olhos grandes que prometiam a cor mel de Camila e uma voz que preenchia cada canto da Casa Grande com uma presença que parecia dizer que havia chegado para ficar. O casamento aconteceu em dezembro, no jardim da fazenda, sob o jacarandá que havia visto gerações dos Bittencourt nascer e morrer.
Não foi uma cerimônia de aparato. Foi uma reunião de pessoas que haviam sobrevivido a coisas grandes e mereciam um dia simples e verdadeiro. Helena chegou de manhã com flores colhidas nos campos. Rosa preparou a mesa ela mesma, recusando qualquer ajuda. Os trabalhadores da fazenda, livres agora e assalariados, construíram um arco de bambu e flores silvestres que Camila achou o mais bonito que havia visto em sua vida. Lorenzo Augusto Bittencourt esperou Camila debaixo do jacarandá, sua cadeira de rodas ornamentada por rosa com fitas de seda azul. Quando ela apareceu na entrada do jardim com Vitória no colo, envoltas nas flores de dezembro, algo no rosto dele abriu completamente, como uma janela que havia estado fechada por muito tempo. Prometo, ele disse em seus votos, a voz embargada de emoção, ser não apenas seu marido, mas seu companheiro em tudo que vier. Prometo que cada dia que tivermos juntos será vivido com a honra que a sua vida sempre mereceu e que por tanto tempo lhe foi negada. Prometo que nossa filha crescerá sabendo o nome de cada pessoa que lutou para que ela pudesse nascer livre. Camila respondeu com a voz firme de quem finalmente encontrou o chão. Prometo ser seu porto seguro e sua parceira. Prometo honrar a força que nos uniu e o destino que nos trouxe de volta um ao outro. E prometo que nunca mais deixarei que ninguém, nenhuma lei, nenhum costume, nenhum medo, me faça esconder quem eu sou. Quando trocaram as alianças simples de prata, o sol de dezembro pintava o Vale do Paraíba com aquela luz dourada que parece existir apenas naquela hora do dia, naquela época do ano, naquele lugar do mundo. Vitória dormia no colo de Helena, seu pequeno peito subindo e descendo em ritmo perfeito, alheia à enormidade do momento que havia ao redor. Os anos que se seguiram foram de uma vida construída tijolo a tijolo sobre uma fundação nova. Lorenzo administrou a fazenda Bittencourt de forma diferente, transformando-a numa das primeiras propriedades da região a pagar salários justos e oferecer moradia digna para os trabalhadores que antes não tinham nada além da senzala. Não era um santo. Havia dias difíceis, negociações duras com os outros coronéis da região que olhavam com desconfiança para aquilo que ele estava fazendo, fazendeiros que murmuravam nos sobrados da cidade que Lorenzo Augusto Bittencourt havia perdido o juízo junto com o uso das pernas. Mas tinha Camila ao lado, e Camila havia aprendido com 20 anos de sobrevivência que qualquer coisa pode ser enfrentada quando você sabe quem você é. E ela sabia. Sabia com aquela certeza tranquila que não precisa de aprovação para existir, que não busca permissão para ocupar espaço, que havia sido plantada nela na noite dos Lacerda por um homem que havia dito seu nome inteiro como se fosse uma declaração. Havia também os dias bons e eram muitos. Lorenzo aprendendo a carregar Vitória no colo da cadeira, os dois rolando pelos corredores da casa grande, com o riso da menina enchendo cada vão de porta. Camila descobrindo que gostava de ler em voz alta os jornais que chegavam da capital. E Lorenzo ouvindo com uma atenção que era claramente para ela, tanto quanto para as notícias. Rosa ensinando Vitória a fazer pão de queijo na cozinha grande e os 3 adultos tentando disfarçar que observavam da porta, esperando o resultado. Helena visitando toda semana, chegando sempre com algo plantado no quintal da casinha que Lorenzo havia mandado construir para ela na beira da propriedade, suas mãos finalmente descansando do trabalho compulsório e encontrando no cultivo voluntário uma dignidade completamente diferente. Vitória cresceu correndo pelos mesmos corredores da casa grande, onde sua mãe havia aprendido a servir sem fazer barulho, mas com a liberdade de fazer o barulho que quisesse. Aprendeu a ler com o pai, aprendeu a plantar com Rosa, aprendeu a dançar com a avó Helena, que havia finalmente encontrado seu lugar naquela família que o medo e a mentira haviam tentado impedir de existir. Cresceu sabendo de onde vinha, conhecendo cada parte da história, inclusive as partes difíceis, inclusive o nome do feitor que havia assustado o cavalo do pai, inclusive o peso exato de 20 anos que uma carta de alforria havia passado enterrada num cartório do interior. Camila e Lorenzo haviam decidido desde cedo que sua filha nunca descobriria o passado, através de cartas antigas encontradas por acidente, que cada verdade seria dita no tempo certo, com as palavras certas,
por bocas que a amavam. Em maio de 1888, quando a princesa assinou a lei que libertou os que ainda restavam escravizados no Brasil, Camila estava sentada no alpendre da Casa Grande com Lorenzo, Vitória brincando entre eles, e as mãos entrelaçadas como duas raízes que cresceram juntas debaixo da terra até que nada mais poderia separá-las. Naquela tarde, Rosa havia trazido uma garrafa de vinho guardada para uma ocasião especial e havia dito, com aquela voz de quem carrega a história, que a ocasião finalmente havia chegado. Beberam em silêncio, olhando o cafezal, e o silêncio foi dos mais cheios que qualquer palavra poderia ter produzido. Se essa história tocou algo em você, faça uma coisa simples agora mesmo. Inscreva-se neste canal, compartilhe com quem você ama, deixe um comentário contando o que sentiu. As histórias de Camila e Lorenzo, de Helena e Vitória, de todos os que viveram e amaram e resistiram nesse Brasil que a história oficial preferiu calar, elas só continuam vivas porque alguém as ouve. Você é esse alguém. Volte na próxima semana. Há muitas outras histórias esperando para ser contadas.